Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao meu canal de matemática. Vamos continuar o nosso estudo dos conteúdos do 7º ano, hoje falando sobre potenciação e radiciação de números inteiros. Vamos iniciar com potenciação. O que é potenciação? Potenciação é um produto de fatores iguais. O que é um produto? É o resultado de uma conta de multiplicar. Então, olhando aí os números que estão em vermelho, eu tenho 2 e um 3. O 3 menorzinho, o número menor é o expoente e o 2 é a base. O expoente significa quantas vezes eu vou ter que multiplicar essa base e o resultado que eu vou obter, eu vou chamar de potência. Então, 2 com expoente 3, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou multiplicar o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vamos aqui a alguns exemplos. Se eu tiver o 3 com expoente 2, eu vou ler 3 ao quadrado. Quando o expoente for 2, eu vou chamar de quadrado. Então, quanto que vale 3 ao quadrado? Não é 6. É muito comum os alunos responderem 6. Então, eu vou ter que fazer o quê? 3 vezes 3, 2 vezes. 3 vezes 3, 9. 4 com expoente 3. Quando o expoente for 3, eu vou ler ao cubo. Então, como é que eu leio isso aqui? 4 ao cubo. Então, eu vou multiplicar o 4 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 10 elevado à quarta potência. A partir do 4, eu vou ler quarta potência, quinta potência, e assim vai. Eu vou multiplicar o 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 4 vezes. Multiplicação por 10 é só a gente juntar os zeros, né? Então, aqui eu vou repetir o 1 e vou repetir os 4 zeros, tá? Então, essa aqui é para a gente poder entender a ideia de potenciação. E aí tem alguns casos particulares. Quais são esses casos? Todo número elevado a zero é 1, tá? Então, não importa qual seja, se o expoente for zero, o resultado vai ser 1. Todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Então, 8 elevado a 1. 8 uma vez vai ser o próprio 8. Então, isso vale para qualquer número. 0 elevado a qualquer número é 0. 0 elevado a 9 vai ser 0 vezes 0 vezes 0, vai dar sempre 0. A mesma coisa para o 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. Então, 1 elevado a 50 vai dar 1. Tá? São alguns casos que a gente já pode se considerar padrão, né? Particulares. E aí, agora, vamos entrar no nosso assunto específico da aula de hoje, que são as potenciações com números inteiros. Quando eu tiver o menos 3 elevado a 2, tem que ter atenção, por quê? O sinal de menos não está elevado a 2 nesse caso. Então, eu repito o sinal de menos e faço menos 3 vezes 3. Repito menos 3 vezes 3, 9. É diferente do segundo caso, onde eu tenho um parênteses elevado ao quadrado. O parênteses está elevado a 2. Então, eu vou ter que repetir o parênteses 2 vezes. Menos 3 vezes menos 3. E aí eu tenho que lembrar da regra da multiplicação, que diz o quê? Multiplicação de sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Então, eu vou ter como resposta 3 vezes 3, 9. Só que agora o resultado é positivo. Então, tem que ter muita atenção para esse caso e não esquecer. Verificar se o menos está ou não sendo elevado à potência, tá? Mais um caso aqui. Menos 2 elevado a 3. Eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai ser igual a menos 8. Por que menos 8? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Só que eu tenho que fazer a análise dos sinais. Os dois primeiros números vai me dar um resultado positivo. Menos 2 vezes menos 2 tem como resposta mais 4. Mais 4 vezes menos 2
Sinais diferentes, resultado negativo. Agora, se a base for positiva, o resultado vai ser positivo. Então, daqui eu posso tirar a seguinte conclusão que vocês também não devem esquecer. Sempre que eu tenho um expoente ímpar, o sinal do resultado vai sempre se manter igual ao da base. Então, observando o exemplo acima, menos 2 ficou menos 8. O que a base era mais 2, a resposta foi mais 8. Mais um caso, menos 2 elevado a 4. Multiplicando todo mundo aqui, eu vou encontrar 16. Analisando os sinais, ó, quando eu faço os dois primeiros, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. A mesma coisa com o restante. Então, eu tenho mais 4 vezes mais 4, que vai dar mais 16. Se o sinal da base for positivo, vai continuar dando sinal positivo na resposta. Então, daqui eu tiro outra conclusão. Quando o expoente é par, o sinal do resultado vai ser sempre positivo, não importa qual seja o sinal da base, certo? São regrinhas que ajudam muito na hora dos cálculos. E isso encerra a parte de potência. Vamos começar agora falando de raiz. Para explicar a raiz, vamos começar pela mais simples, que é a raiz quadrada. Se eu tenho raiz quadrada de 4, eu vou dizer que é 2. Por que que é 2? Porque 2 ao quadrado, quer dizer, 2 vezes 2 é igual a 4. O que que é a raiz quadrada? É um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, tem que dar o valor que está no radical, tá? E é importante saber que, quando não tem nenhum número pequenininho ali em cima da raiz, tem sempre um 2. A gente geralmente não escreve o 2, tá? Então, essa é a ideia de raiz. Tomando como essa ideia, vamos ver alguns exemplos. Raiz de 16 vai ser 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 144 vai ser 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 é 144. Raiz cúbica de 8. Ó, no lugar onde não tinha número, agora tem um 3. O que significa isso? É um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, tem que dar 8. Seria o 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, como nós vimos no início. E a raiz de menos 16? Que seria? Todo mundo vai pensar logo que é o menos 4. Mas se eu fizer menos 4 vezes menos 4, vai dar mais 16. Então, não existe nenhum número real negativo que, multiplicado por ele mesmo, um número par de vezes, vai ter um resultado negativo. Sempre vai ser positivo. Então, quando o índice da raiz for par e a base for negativa, não existe solução nesse conjunto, tá? E, para fechar, vamos fazer uma expressão numérica com números inteiros. Quando tem uma expressão, vai valer todas as regras que nós estudamos até agora, tá? A ordem das operações, dos parênteses, colchetes e chaves. Só que agora eu sou obrigada primeiro a resolver as potências e as raízes. Então, vamos fazer um rascunho. É sempre bom fazer um rascunho para poder não errar as contas. Vou fazer primeiro 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Nessa expressão tem ainda a raiz de 16. Raiz que vai dar 4. 2 elevado a 0. Qualquer número com expoente 0 é sempre 1. E ali no finalzinho tem um parênteses, que o sinal de menos altera o sinal de dentro. Vai ficar menos 5, porque o menos vai alterar o sinal de mais de dentro do parênteses, certo? Pego os valores do meu rascunho e substituo na expressão. Menos 9 mais 4 dividido por 1, menos 5. Tenho conta de mais e de divisão e conta de menos. Sou obrigada primeiro a fazer a divisão. Então, vamos lá. Menos 9 dividindo 4 por 1 vai dar 4, repete o menos 5. Como eu ensinei lá em aulas anteriores, juntam os negativos, eu vou ter menos 14, mais 4. Sinais diferentes,
é outra regra, a gente diminui e pega o sinal do maior. Ou pode lembrar da dica que eu dei, se você deve 14, mas você tem 4, você paga os 4 e continua devendo 10, certo? Então, resolver a expressão numérica de números inteiros não é difícil, mas a gente tem que lembrar de todas as regras que nós estudamos, tá? Então, é isso. Gostou da aula? Compartilha. Vamos fazer os exercícios que estão postados. E até a próxima aula.